Galera, beleza? Como é que vocês estão, meus amigos? Hoje é segunda-feira, uma nova semana se inicia com um dossiê. E sobre o que iremos falar? Bom, ao longo do vídeo de hoje, que como vocês podem ver, está dividido em 4 temas, vamos abordar assuntos bem diversos, aparentemente distantes, mas que obviamente vão se conectar. Parece que estamos diante de uma era onde existe um totalitarismo democrático. É um autoritarismo democrático que vem pintando no horizonte. Muitas coisas podem acontecer neste ano de 2024, não só no Brasil, mas no mundo todo, que podem influenciar nesse processo. São uma espécie de desafios da nossa época. E aí, obviamente, a gente vai comentar sobre confusões que o Dilma está sofrendo, coisas que estão acontecendo na direita, coisas que estão acontecendo lá fora. Quero comentar também sobre os eventos recentes do Brasil, que você está falando, nossa, assuntos bem variados, mas eles vão se conectar. E vem comigo, que eu não quero nem perder tempo, porque eu sei que o vídeo de hoje vai ficar bem longo. Vejam só. Começando aqui, por essa postagem, aí você deve estar achando, vai falar da chuva, da Madonna. Não. Quero só destacar aqui uma coisa que tem a ver com a tragédia, e vocês vão entender. A gente vai aprofundar um pouquinho a situação, muito rápido. Mas eu vi esse comentário aqui, acho que é bem pertinente. De um lado, você tem Luciano Huck, como o Leandro Ruschel diz, né? 2 Lucianos muito ricos, 2 Brasis muito diferentes. Luciano Huck, defensor da democracia, a democracia totalitária, e festejado pelo establishment socialista, onde ele estava curtindo um show com dinheiro público, no Rio de Janeiro, né? O show que contou com o uso de dinheiro público, nas notícias sobre qualquer ajuda às vítimas da tragédia. Por outro lado, você tem o Luciano Hang, censurado nas redes, perseguido pelo sistema e tratado como uma ameaça a essa democracia totalitária instaurada no Brasil e em outros locais do mundo. Colocou à disposição para resgate toda a sua frota de aeronaves e está pessoalmente ajudando as vítimas no Rio Grande do Sul. Muito se dizia ao longo dos anos que a esquerda, ser de esquerda, era se preocupar com as causas sociais, com os pobres. Quando você olha para isso daqui, o que é que os seus olhos estão lhe falando? Não é o que eu estou assim da minha boca, os seus olhos. Você está vendo o Luciano Hang? Esse aqui é um vídeo, na verdade, tá ali comentando o que está acontecendo lá no Sul, falando que está fazendo as aeronaves, mas você está vendo ali. E o outro ali é um stories lá no Instagram, você está vendo quem está com o Luciano Huck, você sabe onde ele está. Qual é o seu julgamento? Então parece que os conceitos não são mais os mesmos. Óbvio que isso aí há muito tempo já se sabia que a esquerda de pobre não liga para nada, né? Só realmente para ganhar a eleição. Mas vamos continuar. O André Marsiglia relata algo que está acontecendo na nossa democracia totalitária. O show da Madonna teve simulação de coisas calientes, necessitava classificação etária restritiva, não é censura. Não significa proibir menores, mas cientificar os pais do que ocorreria. A ausência de classificação acarreta multa aos envolvidos no evento e transmissão. Será que a Globo vai ser responsabilizada? Eu acho que não. Porque da democracia totalitária, eles mandam. E aí tem mais notícia do Luciano Huck. Luciano Huck publica foto ao lado de Madonna e diz que ela ajudou a curar um país dividido. Eu acho que não. Eu acho que o show, inclusive, ajudou a intensificar esta divisão. Aí eu pergunto, diante do que você vem acompanhando, as mensagens que você troca com amigos, grupos, né, redes sociais, você acha que o país está mais unido ou mais dividido depois do show da Madonna? Eu acho que isso aqui, inclusive, pode ser um indicativo. Porque se realmente a coisa estivesse tão unida, não estaria o AGU, o maior AGU da história desse Brasil, anunciando que, né, informação importante sobre a disseminação de fake news, além do pedido de remoção de conteúdo, direito de resposta, né, além de tirar do ar direito de resposta, a AGU, com a sua Procuradoria da Democracia, a democracia totalitária, determinei ações, a Procuradoria Nacional de Defesa Democrática, ou Defesa da Democracia, algo assim, estudar ações cíveis de indenização por dano moral coletivo em face dos disseminadores de notícias falsas. Que aí estão comentando aí, você tá vendo ali, né, o Paulo Pimenta falando, a Madonna não recebeu dinheiro do governo federal.
Aí não teve dinheiro federal no show da Madonna. Aí tá toda aquela confusão. Então eu acho que o show da Madonna tá gerando muito mais divisão do que união nacional. Aí agora dando um passo maior, para nos conectar um pouco no próximo tema. Ontem saiu uma notícia bem interessante. E é um assunto que saiu primeiro nas redes sociais. Porto Alegre está inundada como há 83 anos. Relembre. A gente está vendo uma tragédia que está acontecendo, né? Uma tragédia mesmo, é muito triste tudo que está acontecendo, mas vale a pena destacar algumas coisinhas. Há 83 anos, olha só, em maio, mesmo período, choveu por 24 dias seguidos e Porto Alegre ficou exatamente como está neste sábado, dia 4, inundada. Em 1941, as águas começaram a subir de forma ameaçadora em 2 de maio, olha o período, olha o time. E 6 dias depois, em 8 de maio, alcançaram 4,76 metros. Isso daqui nos mostra que não estamos diante de nada novo. Isso aqui nos mostra que após 83 anos, os gestores públicos brasileiros, sejam do executivo municipal, estadual, federal e também os legisladores, não resolveram um problema. Após 83 anos, o mesmo problema. Essa aqui é a imagem que o Poder 360 disponibiliza na matéria. Você vê o pessoal aí, ó, de barco. Pessoas nas redes sociais já tinham apontado isso. Olha aquela foto ali do tweet da direita. Perigosinho da Bahia. Tá vendo que já teve uma enchente parecida em 41? Aí o cara pergunta, né? Como é que fizeram na época para escoar a água? Você vê a foto da mesma localidade. O perfil aqui na esquerda do Tony, e aqui que tá a nossa deixa, ele coloca a foto de um livro. Ele ia até ter deixado, né? Qual é o livro que ele bateu essa foto. Enchente igual e na mesma data em 1941. E aí que vem a pergunta. Em 1941 tinha crise climática? Aquecimento global? Né? A necessidade de descarbonizar o planeta? Avançar com a agenda ESG? Será que já tinha tudo naquela época? Então por que aconteceu? Né? Eu acho que não tinha. Por que aconteceu então? Foi o peito da vaca? Tinha mais vacas do que tem hoje? Aquela típica pergunta que mostra que as pessoas estão politizando uma tragédia para avançar com a agenda, né, da democracia totalitária. E é sobre isso que a gente vai nos aprofundar um tiquinho mais. Ontem, Carlos Bolsonaro fez essa postagem, não é sobre o sul do Brasil, mas eu acho que responde ao questionamento ali do Tony. Não é só na África, acontece neste exato momento também em cada país que possa se desenvolver. A manutenção do colonialismo continua com nova roupagem. Como a narrativa, né, da Agenda Verde está impedindo que a África se modernize e prospere. E o cara tá falando, não é só lá não, viu? O Brasil também tá a mesma coisa. Olha isso daqui. Olha que combinação. Brasil 247, o maior portal alinhado ao petismo, retratando de forma positiva, que eles fizeram uma festa, que o primeiro-ministro japonês, após 8 anos, veio ao Brasil, né? Tinha 8 anos que não tinha uma visita de primeiro-ministro. Ele veio ao Brasil, olha só, o primeiro do Japão. Ele diz que o desenvolvimento sustentável da Amazônia é um objetivo importante de seu país. Calma. Ô, pastel de frango. Ah, rapaz. A Amazônia é do teu país. Toma conta do que é teu. Deixa o Brasil em paz. Olha como tá o mundo hoje. Mas essa é a nossa democracia totalitária. Se você tá contra isso, você é um negacionista. Você é um antidemocrático. Não significa que esse antidemocrático é só um totalitário, um autoritário, né? Você é só antidemocrático, porque isso é democracia. Isso é democracia. E você pode escolher se você quer estar do lado disso ou não. Aí, mais uma vez, vem com o seu gingado, Carlos Bolsonaro. Fez 2 postagens ontem, né? Além daquela outra. A agenda ESG vai devorar o país e fazê-lo regredir no jogo de competitividade global, de produção de bens e serviços. É a agenda nefasta do globalismo, travando o Brasil,
em favor dos empresários monopolistas, pares do sistema, né? Os amigos do sistema. Mas é a própria instalação do reino dos monopólios no Brasil pela quebra dos pequenos e médios. Porque os pequenos e os médios não vão conseguir cumprir as regrinhas. A notícia que o Carlos Bolsonaro está compartilhando é aquela ali, ó. Regulação pode mexer mais rápido o ponteiro do SG. O que é regulação? Mudança de leis. Mudar leis pode fazer, você pode obrigar que as pessoas tomem medidas em prol de uma agenda. Esta resolução, expedida em fins do ano passado, obrigará empresários a divulgar, junto com seus relatórios financeiros, o que vem aderindo à agenda SG. Se não aderirem, serão invariavelmente postos para fora do jogo produtivo por sanções, multas e constrangimento. Quem, além da turma perfumada do Leblon, eleitora do PT e do PSOL, quer saber da fantasia SG em produtos e serviços? Os poderes que querem escravizar o país se vangloriam do fato do Brasil ser o primeiro a adotar esse tipo de obrigação. Primeiro país desenvolvido não tem, mas o Brasil tem. Não é à toa. Somos o laboratório mundial de experimentação de toda essa porcaria, né? Obviamente testando as imposições nos países que têm potencial de se desenvolver, mas não irão, pois serão massacrados pela imposição dos poderosos. Cada país é colocado no seu lugar dependendo do líder que está à frente de seu povo. O enredo é claro. Nem lembrei que eu tinha dado zoom. Sabia que tava meio doendo meu olho para dar uma lida, né? Tá aqui o texto do Carlos. Esqueci que eu tinha dado um zoom, né? Sem imagem. Antes de olhar rapidamente a notícia, eu achei muito pertinente esse RT que o Renato deu no Carlos, falando que o Carluxo é um dos poucos políticos no Brasil que entende, fala e age. Não é só no palavrório, fala, olha, isso aqui é um problema, meu Deus, olha o que tá acontecendo. Aquele lacrador de rede social que bota a marca d'água, meu Deus, não. Se tem alguém que não coloca a marca d'água é o Carlos, né? Acho que Carlos talvez seja um dos poucos políticos no Brasil que compartilha alguém, ainda faz questão de marcar a pessoa. É isso aqui, ó, esse cara que eu tô divulgando. Um monte de gente, você entra lá no Instagram de Carlos Bolsonaro, tem um maluco lá. Uma pessoa lá que o Carlos tá divulgando. Tô brincando, né? Óbvio. Mas pessoas comuns. Pessoas comuns que o cara tá jogando pra cima. E quantidade de leis, quantidade de projetos, requisições, questionamentos que faz lá enquanto vereador, né? No que concerne ao Rio de Janeiro, tá lá ele. Uma pena que o nosso Congresso ainda não entendeu o quanto essa agenda é anti-Brasil. Aí a notícia é essa daqui. É pior do que o Carlos está relatando. O Carlos foi até bonzinho. O aperto do Banco Central sobre os bancos, o aperto da Comissão de Valores Mobiliários, a CVM, sobre o mercado de capitais e dos autorreguladores, né, o aperto dos autorreguladores como Anbima e Febraban é fundamental para mexer o ponteiro e ele já está se movendo. Realmente, se a gente olha o Banco Central, olha para Roberto Campos Neto. Tem algum cara mais fanático pela agenda verde do que ele? Talvez só o Haddad. É inacreditável o que o Roberto Campos Neto vem fazendo. A CVM, nem fala dela, não fala que é problema. Depois ela... Tem uma galera que tinha no Twitter, não sei se foi em 2022, que começou a ter umas coisas aí, o pessoal ficava falando de economia, virou notícia na imprensa, quase virou problema com a CVM. Então, cuidado, viu? Cuidado. Agora, outras confusões aí fica no aí, né? Aí. Anbima, Febraban. A Febraban também foi aquela que aprovou encabeçou em tese uma mudança aí em relação a financiamentos, empréstimos em bancos, que no final do dia foi revelado que não saiu dela, mas saiu da cabecinha de 3 grandes executivos, de 3 grandes bancos. Quem revelou isso, inclusive, foi o Intercept. Mas tudo bem. A regulação que muda a regra do jogo, por exemplo, se a definição que não posso manter o GEE no nível que mantenho, o que é GEE? Emissões de gases do efeito estufa. Devo zelar pela biodiversidade e custos sociais. O que vocês acham que compreende os custos sociais? É a agenda colorida. Pode ter certeza. É aí que conseguimos que os gestores privados de investimento tenham um papel ativo. Você entendeu o que ele está falando? Se você muda a lei
E a lei fala que, ó, a tua emissão é ilegal, a lei tá te obrigando a biodiversidade e diversidade, colorido. Se tá na lei, o ponteiro vai mudar de direção, porque ninguém vai querer ser punido. Vai querer ser punido? Vai querer pagar multa? Vai pela dor, pela imposição. É a democracia totalitária. Neste ponto, a CVM foi pioneira a adotar a resolução número 93, que exigirá que as companhias abertas divulguem a partir de 2026 dados sobre riscos climáticos e ESGs junto com suas demonstrações financeiras. Tu já pensou no constrangimento? O cara lá fabrica um produto, mas fala, esse cara aqui tá destruindo o planeta, vai ser uma campanha negativa contra a empresa. Então, pelo seu bem, é bom você cuidar, viu? É bom você cuidar da mangaia. Pelo seu bem. Se não, coitado de sua empresa. João Pedro Nascimento, presidente da CVM, falou durante mais de meia hora no evento sobre as iniciativas que a autarquia está focando para alavancar a agenda de sustentabilidade, justamente porque entende que é um tema relevante, seja pelo lado de riscos quanto de oportunidades. Só não sei para quem são essas oportunidades. A função social da empresa foi alargada para incorporar ESG em modelos de negócio que com sustentabilidade gerem valor. É engraçado. No Brasil, esses liberais, eles não querem que empresas como a Petrobras, que é uma empresa estatal, em sua maior parte, e que em tese empresas estatais possuem uma função social, os liberais querem que a Petrobras pague mais dividendo do que empresas privadas. Não tem função social para a Petrobras. Agora, a empresa privada, que é uma pessoa comum que está tomando risco e que se quebrar, só ela se quebra, aí tem que ter função social alargada. Vocês veem como é interessante o Brasil, né? É a nossa democracia totalitária. Aí isso daqui cairia muito melhor no vídeo de ontem, então vou aqui fazer uma menção, quem acompanhou vai entender o que eu estou falando. Quando você vê aquele choro do Estadão falando sobre o Ocidente liberal, e quando você vê o Ciro Nogueira falando de reposicionar o partido, falando que, inclusive, nominalmente, que o caminho é basicamente vender todos os ativos do Brasil para gerar um fundo soberano, e aí você vai gerir esse fundo soberano para você conseguir fazer algumas coisinhas bacanas. E aí eu falei no vídeo ontem, falei, olha só, né? Ciro Nogueira disse que estatal só gera corrupção, mas fundo soberano é bacana. Aí eu citei no vídeo ontem Postales. O que é que vem na cabeça do brasileiro quando você fala a palavra Postales? É um fundo, só que é um fundo previdenciário. Olha aí, ó. Pro Ciro Nogueira ficar oriçado. Previ dispensa diretores de atestar experiência para vagas milionárias. Olha a solução do Ciro Nogueira. Olha a solução do Ciro Nogueira. Vamos vender todas as estatais, todas, porque não precisa. Vamos vender para BlackRock e criar um fundo soberano. A gente bota aqui, ó, o Fukunaga, amigo do Lula. É amigo do Lula mesmo, foi indicado, o Lula interviu nessa parada, porque em tese, né, não poderia. Na época dessa nomeação, o pessoal questionou, pô, será que ele tem a capacidade técnica, né, os requisitos? Você viu lá, isso aqui inclusive entrou naquela discussão da esteira da lei das estatais. Diretores executivos da Previ, o Fundo de Pensão do Banco do Brasil, ganham hoje remuneração anual superior a 1 milhão sem precisar comprovar experiência ou qualificação para atuar em conselhos de empresas onde o Fundo de Pensão do Brasil, do Banco do Brasil investe. Olha o fundo soberano aí do Ciro Nogueira. O Arthur comenta, ser desqualificado para estar na Previ, Fundação do Banco do Brasil, virou pré-requisito. Isso não é novo. O histórico da Previc, que regula os fundos de pensão, é de gente desqualificada e ignorante em investimentos. E aí ele reclama aí do rapaz chamado Walter Parente, eu não conheço. Só tô mostrando aqui, eu discordo. É tudo a patota do Carlos Gabas. Gabas que foi o cara que chefiou a Previc por muito tempo. Que é quem regulamenta, quem cria as regras de como funcionam os fundos de pensão. O fundo soberano do Ciro Nogueira vai chamar o Carlos Gabas também, né? Para ajudar a criar uma regulamentação em prol do Brasil. Os sinais do tempos. Aí você vê aqui também, nossa democracia totalitária. Amazônia Azul, compartilhando os zongueiros do Clima Info. Os zongueiros do Clima Info colocou no meme todas as petrolíferas, menos a estatal norueguesa, a Equinor. Presente em mais de 30 países e com projetos até no Ártico. A Noruega, que financia ONGs e o Fundo Amazônia, mas é só um detalhe.
Os zongueiros estão criticando todas, menos a estatal do país que financia vários zongueiros. Aí tá ali, ó. Nós nos importamos com o meio ambiente. Seja honesta, né? Falando para as petroleiras, sejam honestas. Eu estou sendo honesta. Desde quando vocês sabiam que a atividade estava aquecendo o planeta e você decidiu pagar pessoas para que provassem o contrário? Desde a década de 70. Obrigado. Tá bom. Tá bom. Me engana que eu gosto. Aí pegando o primeiro tema que gerou uma conexão com o segundo, para dar um salto, para a gente voltar para esse segundo. Lá na frente a gente vai voltar a falar de Carlos Bolsonaro. O Estadão hoje, de novo, acusou o golpe, e acaba por dar a direção. Porque se o Estadão tá de um lado, eu estou do outro. O alerta de Macron deve ser ouvido. O alerta de Macron não foi feito hoje. Foi feito ontem. O alerta de Macron é uma fala dele aí, lá em Sorbonne, se não me engano, dia 25 de abril. Mas só hoje, né, de manhã, teve a editorial do Estadão. Na sequência do que o Estadão falou ontem, sobre a democracia liberal, né, do Ocidente, o Ocidente liberal, né, a nossa democracia totalitária. Em um discurso na Sorbonne, Macron alertou: a Europa pode acabar. Em entrevista da Economist, ele aumentou a voltagem. Pode ser um fim brutal, muito mais rápido do que imaginamos. Sob essa fraseologia apocalíptica, não se pode excluir interesses eleitorais, ambições sobre a União Europeia ou seu próprio ego. Seria reconfortante se essas fossem suas únicas motivações e tudo isso fosse só hipérboles alarmistas, mas a análise do Macron aponta antes para uma realidade alarmante, não só para a Europa, mas para as democracias liberais. É um risco existencial triplo, disse o Macron, além de militar e econômico. Há também a incoerência interna e ruptura do funcionamento de nossas democracias. Aí o Estadão disse que você tem 3 problemas. O primeiro deles, questão da Rússia. Toda aquela confusão. Segundo Macron, se a Rússia vencer, não haverá segurança na Europa. Quem pode fingir que eles vão parar por lá, né? Quem pode garantir? E quem pode garantir que a Europa sempre contará com os Estados Unidos? Temos de nos preparar para proteger a nós mesmos. O Macron não falou isso à toa. Ele tá falando do Trump. Vocês vão entender. Vocês vão entender o que o Trump mandou de recado. O segundo desafio é econômico e tecnológico. No início dos anos 2000, esperava-se que os comunas jogassem pelas regras do comércio internacional e até se democratizasse. Mas, ao contrário, os ocidentais estão emulando o modelo comuna. Comuna, eu estou falando aquele país vermelho. Injetando subsídios e erguendo barreiras protecionistas. Nas fronteiras tecnológicas, a Europa pode ficar para trás, a uma distância irrecuperável. Olha que engraçado, né? Que engraçado. Os Estados Unidos sempre foram protecionistas. O Trump mesmo é um protecionista. E aí a turma tá triste porque o plano deu errado. Porque alguém falou, eu não vou, né? Vamos liberar tudo. Não, aqui a gente vai proteger o... Veja como são as coisas. Quem fica chocado e sem entender porque os Estados Unidos é protecionista é por desconhecer a própria história americana. Porque é no discurso falso da democracia totalitária liberal. Os Estados Unidos, aqui tá falando dos comuns, mas os Estados Unidos, ele foi fundado, o grande pai fundador que fez o desenho mesmo assim de nação, uma espécie do Bonifácio, né, o José Bonifácio deles, foi o Alexander Hamilton. Ele vem de uma escola econômica, a escola do List. Vinha estudando aí os últimos meses para entender alguma coisa. Ele basicamente fala o seguinte: enquanto sua economia, se você tem um setor que você considera que aquele setor é importante e que você precisa daquele setor, por exemplo, um país no meio do deserto, eu não acho que eles vão falar que a agricultura é um setor importantíssimo. Beleza que tem que produzir alguma coisa, tem que dar um jeito, ter uma comida, mas assim, cara, olha só, não vai ser por aí que a gente vai ficar milionário, porque as condições do nosso clima, temperatura, ambiente, solo não são as melhores. Mas, sei lá,
A gente tem as pirâmides, vamos pegar o Egito, a gente tem as pirâmides. Então, o setor de turismo meio que é importante. Não, você pode pensar numa coisa ou outra. Bem que o setor de turismo é serviço, mas vão entender. Então, assim, os setores que são realmente importantes e que você precisa desenvolver de alguma forma, é o turismo. Você precisa ter hotéis, você precisa ter construção civil, você não pode ficar dependendo muito dos outros, tem que ter alguma coisa para você, né, servir de base para isso ter o turismo. Então, esses setores, enquanto o país não consegue se desenvolver, o Estado vai dando um certo direcionamento, não é ter estatal, mas vai tendo um direcionamento, vai tendo um projeto de país de desenvolvimento para você integrar diferentes setores e você vai meio que protegendo esta área. Quando essa área crescer, se desenvolver, ficar madura e tiver condições de brigar de igual para igual, aí você libera tudo. Porque aí a economia meio que vai se estapear, mas está em condição. Enquanto não, você vai segurando. Ah, poxa, para construção civil a gente precisa maquinários que a gente não tem no país. Para importar, importa de graça. Importa, traz. Os maquinários para importar, vai importando. Ah, mas a gente também acha que o setor de máquinas é importante aqui para o Egito, então vamos ver uma coisa ou outra. Então você já começa a colocar uma espécie de tarifas de importação para você meio que forçar a comprar do mercado interno. É basicamente isso. Proteger para fomentar os setores que você acha que é estratégico. Quando esse setor ele tiver pronto para competir de igual para igual, você vai tirando as restrições e deixa o pau comer. Sempre foi assim. O Trump mesmo botou tarifa em tudo. Videoaço. E já tá voltando falando, se prepara. Se prepara que não vai ser só como nada. O México também que me aguarde. Finalmente, o continente que inventou a democracia liberal se vê ameaçado pelo ressurgimento do quê? Do nacionalismo e populismos. O que é isso, gente? É um movimento soberanista. É um movimento popular soberanista que vê como mais importante conservar os valores daquela nação, daquele povo. Vocês acompanham, com certeza, porque isso não está acontecendo de hoje. Fluxo migratório. Vocês veem que tem uma certa questão. É muito imigrante para a Europa e às vezes as crenças são um pouco diferentes e às vezes entre alguns choques. Muito cristã, aí você sabe como é as coisas. Então tu falou, pera aí, pô. Não. Eu quero decidir quem entra em quem sai do meu país. Eu quero decidir. Eu não quero deixar a União Europeia decidir. Eu quero decidir. É um debate que está acontecendo. Porque lá, essa questão de blocos de desenvolvimento está muito à frente do Brasil. Você vê o Mercosul aqui, nada é a mesma coisa. Mais uma questão econômica do que realmente a integração. Na Europa, não. Você começa a ter uma integração. Você tem a moeda única já, que é o euro. Então você vai tendo algumas situações que vão, né, diferenciando as coisas e lá já é um problema. É o projetinho, né, de governo único. Moeda única para o mundo inteiro. É o sonho dessa galera. E eles dizem que esse movimento soberano é turbinado por redes de desinformação. Aí o Estadão termina falando, né, o diagnóstico é mais inequívoco que as soluções. Ante a volubilidade da política externa americana, Macron está certo em propor um arcabouço de defesa do europeu distinto, mas não separado, da OTAN, mas há risco de citar ainda mais os apetites isolacionistas americanos, né? Macron defendeu uma restauração das regras de comércio internacional, mas admite que a realidade impõe um dirigismo em áreas estratégicas. Lá pode ter, né? Dirigismo é o quê? É o Estado dar a direção. Não é criar a estatal de tudo, não, mas, cara, vamos aqui pensar iniciativa privada com iniciativa pública, é o que a gente pode fazer juntos. Combinado com desregulamentação do mercado para facilitar negócios e atrair investidores. Enfim, fala um monte de coisa e termina falando. E em relação às confusões domésticas, a estratégia de isolar e demonizar extremistas não comporta o risco de radicalizá-los e fortalecê-los ainda mais? E é uma pergunta que o Estadão não tem resposta. Inclusive, eles estão fazendo isso no Brasil e está dando errado, que é perseguir a direita, perseguir os conservadores, perseguir os apoiadores de Bolsonaro. Essa fala do Macron, que o Estadão comentou hoje, eu acho que fez porque eles viram que o timing, né, junta com o bolsonarismo moderado, que é o que eles estão tentando fazer. Isso daí eu já tinha acompanhado isso, não porque eu leio tudo que sai internacionalmente. O que sai nacionalmente eu leio tudo, mas eu acompanho uma coisa outra no Twitter. Antes do Estadão falar sobre isso, a Yara já tinha comentado sobre isso. Dia 3 de maio. A Yara ainda questionou, né? É por isso que estão tão interessados no Brasil? Porque o mundo está passando por mudanças. Não é só na Europa. Não é só os Estados Unidos. Não é só a Ásia. Muita coisa está mudando.
continente africano deu a banana pro Macron. Vídeo Níger, Burkina Faso, tem que ir atrás de urânio, né? Outras coisas. Então nada é muito aleatório. Nada. Tudo vai se conectando. Mas vamos continuar. E só para a tradução, né? Macron sobre como resgatar a Europa. Por que o Macron falou dessa questão? Não, olha que a gente tem que dar um jeito de se defender. Temos que dar um jeito de se defender. Trump concedeu uma entrevista para a Time. Foi publicado dia 30, na íntegra. Eu li toda. A previsão para a leitura era 83 minutos. Eu tinha comentado semana passada, falei, gente, não dá tempo, eu li por alto. É muito longa a entrevista. Mas como eu vi isso daí, eu falei, não. Tudo no seu tempo. Sabia que isso não deu para comentar lá atrás? Ia chegar a hora de comentar. Indo para responder o Macron, aqui tá fora de ordem as perguntas, mas para vocês entenderem porque ele tá falando aquilo. O jornalista perguntou pro Trump. O senhor disse que não está disposto a deixar a Rússia fazer o que quiser com os países, né, da NATO, né, da OTAN, que não gastam o suficiente na sua defesa. Se o Putin lá atacasse um estado da OTAN que acredita não estar a gastar o suficiente na sua defesa, será que os Estados Unidos viriam em ajuda desse país? Aí o Trump diz, né? Sim. Quando eu disse isso, disse com grande significado, porque eu quero que eles paguem. Eu quero que eles paguem. O Trump tá errado? Trump, os Estados Unidos, goste ou não do país, tem que financiar a OTAN sozinho? Tu não quer ser membro? Então tem que pagar também, né? Tem que pagar também, né? Não é assim que as coisas funcionam. Então, é uma movimentação que você acaba mexendo com o orçamento dos países. E esses países que poderia até ter dinheiro em caixa, estivesse tomando as medidas corretas, mas quais são as preocupações dos europeus? Descarbonização, transição energética, em vez de focar, de aumentar a produtividade nacional, gerar emprego, renda, qualificar ainda mais a sua própria população, estão preocupados com outras coisas aí, estão se vendo agora no encruzilhada. Se o Trump levar, e tudo indica, e aí, irmão, te vira. Farinha pouco é meu pirão primeiro. O Brasil não tem esses problemas, pelo menos por hora. Mas isso daqui serve de alerta pro Brasil. No final do dia, gente, ninguém liga pra ninguém. No final do dia, ninguém liga pra ninguém. No final do dia, é você e Deus. Ou o Brasil entende o cenário das coisas, o espírito da nossa época, esse avanço do que está acontecendo, o que é que se tornou esse novo movimento da união da esquerda com os liberais, sempre existiu, né? Agora está mais claro do que nunca. E começa a entender o que está sendo feito, quais são os países que estão nesta vanguarda, o que eles estão propondo para tentar fazer com que seus países se tornem competitivos no cenário internacional. Não tem pra onde correr. Falando de competitividade no cenário internacional, né? Já começa a lembrar daquele tweet do Carlos Bolsonaro, que entendeu o momento. Aí perguntaram pro Trump de novo. Você disse, queremos proteger a polícia de processos judiciais. O que você quer dizer com isso? Trump fez um textão para falar o seguinte. Eu quero dizer que Bolsonaro está certo. Eu quero dizer que eu roubei a ideia de Bolsonaro, do excludente de licitude. Trump tá falando isso. Bolsonaro tá à frente do tempo. A polícia essa autoridade foi-lhes retirada. Se acontecer alguma coisa com eles, mesmo que estejam fazendo um trabalho muito bom, eles tiram a casa, tiram a pensão, quer dizer, essencialmente, eles acabam perdendo a família por causa disso. Eles tiram tudo. Eles processam pessoas e temos de devolver à polícia o poder e o respeito que ela merece. Agora haverá alguns erros. E a certas pessoas, mas isso é uma coisa terrível. Só que há muito mais problemas com o que aconteceu agora, onde a polícia está do lado de fora de uma loja de departamentos e quando ela está sendo roubada, e 500 pessoas, na maioria jovens, estão saindo carregando ar-condicionado, televisores e tudo mais. A polícia gostaria de fazer algo a respeito, mas eles são instruídos a se retirarem. Eles disseram para não fazer isso. E se você fizer alguma coisa a respeito, se parar o crime, iremos atrás de sua pensão, de sua casa, sua família, sua esposa, marido. E você sabe, a polícia está sendo processada o tempo todo. E queremos dar-lhes imunidade de acusação se estiverem a fazer o seu trabalho. Esse daqui é um ponto que, na boa, o Brasil está na frente.
Porque essa discussão, ela já está no Brasil há vários anos e a direita brasileira entendeu, né? Acho que realmente ele está muito à frente disso daqui, até porque saúde e segurança pública lá não era um problema como está agora. No Brasil tá. No Brasil com Lula ninguém tem esperança de nada. Ninguém tem esperança de nada. Mas esse daqui é um dos pontos que, assim, de forma concreta, a direita voltar, isso, com certeza, na segurança pública, a direita sabe o que fazer. Isso eu não preciso nem me preocupo muito. Porque o governo Bolsonaro já provou com números. Governos mais à direita no Brasil também provam com números. E se voltar, como vai voltar, também vai provar com números. Esse daqui é um ponto que estamos na frente. Eu não trouxe a entrevista toda, que é gigantesca. Acho que eu só trouxe mais essas perguntas aqui, porque é para tratar do ponto que eu quero. Como o mundo anda muito louco. Vamos mudar para a economia, Trump. Você lançou a ideia de uma tarifa de 10% sobre todas as importações. E uma tarifa de mais de 60% sobre as importações do país vermelho. Posso apenas perguntar agora, esse é o seu plano? Esse realmente é o teu plano? Pode ser mais do que isso. Pode ser que seja mais de 60. Pode ser mais. Pode ser um derivado disso, né? Mas será, né? Vai ter alguma coisa. Vejam quanto eles chegam e roubam os nossos empregos, nossa riqueza, do nosso país. Porém, quando você diz mais do que isso, você quer dizer talvez mais de 10% em todas as importações? Mais de 10% sim. Eu chamo isso de um anel em todo o país. Temos um anel em todo o país, um imposto recíproco também, além do que falamos. Aí depois ele diz, né? O que está acontecendo em Detroit é muito triste, porque os carros elétricos, com essa exigência, o que é ridículo, porque eles não vão longe, eles custam muito caro e serão fabricados lá no País Vermelho. Todos serão fabricados lá. Trump entra em número, fala um monte de coisa, mas qual é o grande ponto aqui? A jornalista depois até questiona ele, fala, mas Trump, os preços das coisas no país não pode até aumentar? E ele fala que no primeiro momento pode ter algum tipo de aumento, isso, aquilo, outro, mas ao mesmo tempo, você também está fomentando, fortalecendo a indústria nacional, né? Você está gerando empregos internamente, que vai levar a um aumento de renda, aumento de salários generalizados, que é basicamente o que os Estados Unidos fez ao longo de sua vida. Então, assim, tudo tem seus prós e contras. Eu quis trazer para cá. Alguém vai me falar que Trump não é um cara de direita? Alguém vai me falar que Trump não é um cara de direita? Esse pensamento aqui do Trump, será que ele se encaixa na caixinha da direita conservadora nos costumes, liberal na economia, que muito reverbera no Brasil? Não tô falando que o Trump tá certo ou tá errado, etc. Mas só para mostrar. Às vezes, as ideias podem ser um pouco diferentes e ainda assim tá na direita. Talvez ele esteja certo. Talvez a direita brasileira que esteja errada. Talvez ambos estejam errados. Mas, se nós não tivermos a capacidade de olhar para o que se passa no mundo e questionar todo esse status quo sem uma visão dogmática, de fé, que a gente não muda por nada, com a mente cristalizada, como se o mundo que a gente está vivendo hoje é o mesmo mundo de 100 anos atrás, aí a gente vai ficar para trás. A gente tem que tentar entender o que está se passando. Aqui só para mostrar para vocês, né? 83 minutos. Eu li do início até o fim. Ele fala um monte de coisa. Fala muito sobre o processo dele. Pergunta se ele vai perseguir o Biden, se voltar. Mas tá dando meio que certo que vai voltar, né? Vai perseguir os procuradores. Aí fala sobre questão de imigração. Se vai deportar, se não vai. Recomendo a leitura. Pra quem quiser saber mais ou menos o que aguarda aí a volta do Trump. Aí, ontem tava passando na rede social, olhando que a turma fora da bolha da direita tava comentando, vi essa postagem aqui do Castanhon, que tá na bolha nacionalista, dizendo o seguinte: o Financial Times publicou um editorial dizendo que a volta de Trump ao poder era o fim do Ocidente global. O que quer que isso signifique, se é Ocidente não é global, quer dizer que não é o neoliberalismo nem o relativismo que vão destruir o Ocidente, mas o palácio do Trump. Ok. Não foi um editorial, foi um texto opinativo. Foi esse daqui, ó. A Europa deveria preparar-se para Trump. E o que ele está falando na nota é que, tradução, né? No penúltimo parágrafo, a realidade mais ampla é que, segundo um segundo mandato de Trump, provavelmente significaria o fim do Ocidente, como ideia organizadora no cenário mundial. O que é que eles estão falando aqui?
O que é que o Financial Times chama de Ocidente? Ele chama de Ocidente a união da União Europeia, com os Estados Unidos, com a ONU, com a OMS, com a MC, com as ONGs, com a sociedade civil e os mais variados grupos de esquerda, junto com os ambientalistas e tudo mais. A democracia totalitária. Ele está falando, olha só, um grande pilar da democracia totalitária vai ruir, porque ele não vai fechar junto com a gente. E qual o grande ponto? Se isso fosse no passado, a Europa pujante e acachapante, ok. Só que além da Europa não estar pujante e acachapante, a ONU está cada vez mais decrépita. Quando você olha para o Oriente, o bicho está pegando, né? Está mais do que claro aí que alguns países que tomaram caminhos econômicos criticados pelo Estadão, pelos liberais, você vê que economicamente deu certo para eles, né? Não tô entrando aqui no método e falar, mas a população... Falando só em termos econômicos. Só em termos econômicos. Então, assim, você tá com um problema muito grande pela frente. Muito grande pela frente. A eleição do Biden, ela representa muita coisa. A derrota dele também. Nesse mundo que nós estamos vivendo, muita coisa está acontecendo. Isso daqui, possivelmente, é uma batalha que nós iremos ver surgir no Brasil num futuro próximo. Eu acho que está demorando demais, mas nos próximos dias devemos ver surgir aí no horizonte, protocolado na Câmara dos Deputados Federais, um projeto aí em relação à questão de ONGs e soberania nacional. Veja esta nota. The Guardian, jornal do consórcio da democracia totalitária. Estou maravilhado com nossos jovens. Como a geração Z da Geórgia está enfrentando gás lacrimogênio, borracha e prisão, né? Tá, essa é a manchete. Aí, eles estão falando que isso é bacana, né? A força dos jovens. Aí tu vai ler o subtítulo. A tentativa do governo georgiano de aprovar uma lei ao estilo da Rússia encontrou forte oposição, principalmente de jovens interessados em inclinar-se para a Europa. Engraçado, né? Assim, não, o estilo da... Como assim? O que seria o estilo da Rússia? Será que realmente existe esse estilo? Ou é uma tentativa desse jornal de descredibilizar a lei que eles estão tentando aprovar por lá? As pessoas penduraram bandeiras da União Europeia nas varandas do teatro e gritaram: não à lei russa, Europa. Gente, olha só, tu tá morando no teu país. Tu não levanta a bandeira do teu país. Tu levanta a bandeira da União Europeia. Cadê o senso de pertencimento, de patriotismo? Estranha, né, essa manifestação? Aí você vai olhar o que é que eles estão criticando. Eles estavam respondendo a decisão do parlamento georgiano no dia anterior de avançar com a segunda leitura para um controverso quem diz é o The Guardian, projeto de lei que obrigaria ONGs, grupos de direitos civis e organizações de mídia, ou seja, tudo ongueiro, a se registrarem como agentes estrangeiros se mais de 20% do seu financiamento vier de fora. Olha, eles não estão proibindo as ONGs. Você só vai ter que se classificar de uma forma diferente. Você não é mais você é um agente estrangeiro. 20% do seu financiamento vem de fora. Só pode continuar, cara. Os manifestantes dizem que a lei é inspirada na legislação autoritária russa e pode ser usada para esmagar a oposição antes das eleições ainda este ano. Peraí. A oposição tem um apoio dos zongueiros? Eu já vi isso no Brasil. Eu sei que os zongueiros apoiam em todos os locais do mundo. O partido no poder, Georgian Dream, né, o sonho georgiano, afirma que a lei da influência estrangeira é necessária para aumentar a transparência. Eu não conheço esse partido, eu não sei a orientação política. Ele pode ser do mal, mas ainda que ele seja do mal, eu não consigo ver como uma lei que traz mais transparência e dá um enquadro nas ONGs do Soros pode ser algo muito ruim, né? Não está proibindo, vamos dar mais transparência. A sociedade civil e os meios de comunicação social livres, aí agora tem liberdade, né? Quando é patrocinado por ONG.
asseguram o equilíbrio de poderes no sistema estatal georgiano. Eu achava que eram os poderes entre si que geravam harmonia, não são zongueiros. E as instituições financiadas pelo Ocidente são soluções eficazes contra a consolidação do autoritarismo. O dia dos Soros protege o autoritarismo. Como foi no Brasil o autoritarismo de Bolsonaro? Essa democracia totalitária. Desde que a Geórgia conquistou a independência, as suas ambições em matéria de União Europeia têm crescido continuamente. A maioria dos cidadãos quer que seu país adira à União Europeia e à OTAN. Para a Geórgia, virar as costas ao Ocidente significa regressar ao domínio russo. Eu não sei se significa isso, né? Eu acho que talvez seja uma visão muito maniqueísta. Ou você está com os globalistas, ou você está com os comunistas. Cara, nenhum país pode tentar ser independente. Nenhum país pode ter uma política internacional, uma política externa independente, pensando em si. Eu sou especialista em Geórgia, mas conhecendo The Guardian, conhecendo os termos e conhecendo o que está sendo colocado, eu olho com essa matéria com muita reticência. É porque eu também estou acompanhando eu falei disso em vídeo semana passada. Vi alguns vídeos, estou me acompanhando essa confusão. Aí, pegue tudo isso, volte pro Brasil. A gente tinha que voltar pro Brasil. Falei que a gente ia voltar a falar do Carlos Bolsonaro, falar de Bolsonaro, falar do Lula. Tem agora uma sequência de vídeos. Acho que o vídeo vai ficar longo. Já tá aqui 46 minutos. Eu tô tentando correr. Vou botar velocidade 1.5. O que eu acho espantoso é a orientação do governo Lula de se aproximar do governo Biden. Tem toda uma orientação no sentido de se aproximar do Biden. O PT elaborou uma tese que assim, vamos fazer uma ampla frente mundial pela democracia. E o pivô da frente mundial pela democracia é o Joe Biden, que nos Estados Unidos, assim, o pessoal mais ameno, mais moderado, mais a favor do Biden fala que ele é um ditador. Né? Os que estão com raiva já falam que ele tinha que estar na cadeia, que ele é um criminoso. Então, a frente pela democracia é com o cara que está tentando esmagar o movimento estudantil norte-americano. Qual é a expectativa disso? Eu, logicamente, que eu sou totalmente contra, em qualquer situação, por qualquer motivo que seja, fazer frente com o Biden. O governo norte-americano é o pior inimigo do Brasil. Depois deles vem os governos europeus. São os piores inimigos do país. Mas, vamos especular. Vai dar certo isso daí? Tem possibilidade de dar certo? Não. O negócio do Biden está cada vez pior. Os norte-americanos estão tentando ver aí, o Partido Democrata, os vampiros políticos norte-americanos estão vendo como fazer para o Biden ganhar a eleição, que está perdida já. Um comentário vindo da esquerda, extrema esquerda. Você não precisa concordar com todos os termos que ele colocou, mas qual é a ideia macro? O que ele está colocando na mesa? Que o Lulinha, o nosso democrata totalitário, amado pelo consórcio em especial da Rede Globo, está aí encabeçando uma frente ampla da democracia internacional. Essa democracia do Ocidente democrático, né, totalitário liberal, é óbvio que tem uma coisa muito errada acontecendo. Assim como você olha para os debates internos nos países onde tem uma direita desenvolvida, Estados Unidos, Hungria, Portugal, Espanha, Holanda, Polônia, você vê que a turma debate coisas que a direita brasileira pode olhar e falar, mano, isso aqui tá meio esquisito. Você olha pro Lula, gente, tentar explicar o Lula dentro daquela caixinha Foro de São Paulo hoje em dia é muito difícil. É muito difícil. Como é que você vai explicar o Foro de São Paulo o tempo todo? Questão de descarbonização disso, aquilo, outro. Quando você vê que, em tese, né, a turma aliada ao Foro de São Paulo não abraça essa agenda. É exatamente a agenda da Frente Ampla Democrática Mundial. Não que o Lula não goste, mas você vê que o Lula está com um alinhamento muito estranho. Estamos diante de um período muito diferente. O mundo está mudando muito e muito rápido. Muito rápido. E para falar um pouco mais, agora a gente focando um pouco mais no Brasil, vejam só. PT prevê novo encolhimento nas eleições de 2024. Aqui também não dá para ter uma visão dicotômica. Não é porque o PT vai diminuir que a direita vai aumentar. Pode aumentar o centrão. E ela está falando o seguinte, que o PT se prepara para entrar na disputa com a difícil missão de contornar a rejeição ao partido. Tá bem claro, tá todo mundo percebendo o que está acontecendo no Brasil. O governo Lula acabou, tá numa crise sem precedentes, sem nenhum sinal de melhora.
O PT não terá candidato próprio nas principais capitais do país, o que mostra uma fraqueza, uma estratégia contestada até mesmo pelos próprios petistas, cujo objetivo é garantir apoio amplo à reeleição do Dilma em 2026. Em São Paulo, por exemplo, o maior colégio eleitoral do país, o partido decidiu apoiar a candidatura do Boulos. Por quê? Porque o outro está pensando nele em 2026. Cara, não tá sendo inteligente. Ao invés de apostar as fichas pra, aqui, questão momentânea, levar... Cara, pensa grande. E por que pensar grande? Primeiro que o Boulos vai chegar lá e vai fazer tudo o que o Lula quer. Segundo, Boulos é o candidato da democracia totalitária liberal. Todos os liberais apoiam Boulos. Todos. Os bancos, as construtoras. Dá um Google. Vê aí se o Boulos... Vê a matéria que a própria Veja soltou meses atrás. Do almoço do Boulos na Faria Lima. Pessoas não entenderam. O Deus Mercado adora o Deus Controle. Olha a turminha SG. Olha a turminha SG o que estão fazendo. Você acha que o Boulos não vai avançar com todas essas regulamentações? O Boulos trouxe a Marina para desenhar as suas propostas para o meio ambiente. O que é que vocês acham que o Boulos faria se ele chegar ao poder? Eduardo Paes. Olha só, isso me veio na cabeça agora, nem tinha pensado. Eu nem tinha pensado, tô pensando agora. Você já teve isso, né? Quando você vai falando, surgem ideias na sua cabeça. Eu não tinha parado para pensar. O Eduardo Paes, que comparado com Boulos, é conservador de direita. Não vai me falar que não. O Boulos não tem ninguém mais à esquerda que o Boulos. Quem é que tá mais à esquerda que o Boulos hoje? Aniele Franco, talvez, e o Silvio Almeida, né, do governo Lula. Mas você pega o Boulos. Rapaz, o cara é 100% identitário. O Eduardo Paes pegou lá o centro do Rio de Janeiro para fazer uma zona de baixa emissão de carbono. Imagina São Paulo, que já tem problema de muito carro, já tem rodízio, já tem um monte disso, daquilo, outro, fumaça, já tem várias matérias na imprensa falando de poluição, etc. Qual a chance aí do Boulos dobrar a meta em cima da questão de rodízio, usando como justificativa essa questão aí de meio ambiente? Você acha que o Boulos não teria apoio de toda a elite paulistana? Gente, pobre tem um carro. A elite tem coleção. São Paulo acho que é a cidade que mais tem helicóptero no mundo. Se não a mais, uma das mais no mundo. Tu acha que rico quer trânsito? Tu acha que rico quer engarrafamento? Saiu uma pesquisa que Boulos, ele pontua melhor nas camadas mais ricas. São os adversários dele que estão pontuando nas periferias. Imagina o que o Boulos vai fazer. Aí, falando dele, né, e o fracasso aí que o PT experimenta pra ser na eleição de São Paulo, lá vem de novo o nosso esquerdeiro, Rui Costa Pimenta, pra falar do Boulos. Eu gosto de ver essa galera quando eles falam a verdade de si mesmos. Na eleição municipal, tudo indica que a esquerda vai levar uma pancada na cabeça que vai ser terrível. O PT já está cometendo o primeiro erro da campanha eleitoral, que é, em vez de lançar candidatos do próprio PT, está apoiando candidatos de outros partidos. Veja o Rio de Janeiro. Eles estão cogitando de apoiar a candidatura do Paes, prefeito do Rio de Janeiro. Para conseguir eleger esse Paes, tem que ser com o aparato da burguesia, porque o povo não liga a mínima para o Paes. Na melhor das hipóteses, o pessoal ignora ele. Mas isso vai ser no país inteiro. Aqui em São Paulo vai o Boulos, né? O pessoal achava, né? Muita gente da esquerda achava o seguinte: o Boulos é um fenômeno. Aí a burguesia é muito malandra, né? Até gosta da malandragem da burguesia. Contrasta com a idiotice da esquerda. Durante um tempão, a burguesia colocou o Boulos em primeiro na estatística eleitoral, na pesquisa eleitoral. Agora já a ideia de que o Boulos possa ganhar a eleição já não frequenta a cabeça de ninguém. Quer dizer, o pessoal vive de ilusões. Aí, eu vi uma postagem, essa daqui foi sutil, viu, Bolsonaro? Essa foi sutil. Essa eu olhei 2 vezes. Esse Bolsonaro é treteiro. Tô passando ontem lá no Twitter, você fala assim, né, você tá vendo ali a foto do Boulos,
Mas a notícia não é sobre o Boulos. O governo coloca em sigilo números de fugas em presídios brasileiros. Aí, Jair Messias Bolsonaro comenta: o maior mentiroso da história do Brasil em sua rotina diária. Claro que esse sigilo é apenas mais uma cabulosa coincidência. Tu olha ali a foto, tu vê a arestazinha branca, cara, parece muito o padrão do Metrópolis. Aí eu fiquei me questionando, né, rapaz? Metrópolis colocou a foto do Lula com Boulos? Não colocou. A notícia não é o Lula com Boulos. Isso me leva a crer. Eu sou um cara esperançoso. Eu sou otimista, né? Quando ligado a Bolsonaro, eu passo o pano. Mas olhando o histórico de Bolsonaro, o tino político dele, eu acho que Bolsonaro tá no ponto exatamente que é o ponto central do vídeo de hoje. Eu acho que Bolsonaro entendeu o espírito do tempo. Eu acho que Bolsonaro realmente entendeu o que se passa no Brasil de hoje, os principais desafios. E na eleição de 2024, gente, óbvio que cada um, né? O que acontece em São Paulo, em teoria, não vai impactar a tua vida como o prefeito da tua cidade. Mas a prefeitura de São Paulo é muito importante. Ela é muito importante. Essa postagem aqui de Bolsonaro não é à toa, né? Não é à toa. É isso aqui, ó. Elegeu o Boulos, é isso aqui, ó. Isso daqui é eleger o Boulos. Isso aqui é eleger o Boulos. É entender o que se passa. Bolsonaro entendeu. Com certeza ele entendeu. Qual foi o assunto? Desde 2023, de coração, sem passar pano. Qual o assunto nacional relevante que Bolsonaro não teceu algum comentário? E normalmente na vanguarda. Vamos pegar o melhor dos exemplos na minha visão. Você pode discordar. Reforma tributária. Reforma tributária. Com 3 dias, somente tinha 3 dias que o Aguinaldo Ribeiro protocolou, né, divulgou o projeto, a primeira versão, a versão prévia. Bolsonaro começou a comentar sobre o tema, sem falar assim, eu sou contra, por Lula a favor. Não. Eu sou contra por causa disso, obviamente o preço da carne, esse aqui, agenda verde, SG, descarbonização. Já estava comentando tudo que estava na reforma tributária. O que me parece que é um cara que, conforme o tempo vai passando, se mantém aberto para aprender novas coisas. Não é aquele, né, cachorro velho não aprende truques novos. Não, macaco velho. Não lembro mais o ditado. Mas enfim. Tá lá o Bonorinho se atualizando. Atualizando porque se passa. E isso daí gera frutos. Gera frutos. Você entender os problemas do Brasil. Isso daqui, na verdade, eu podia ter colocado até no final. Na verdade, eu acho que eu coloquei no final a parte certa. Essa questão, eu botei essa aqui do princípio, né? Porque me parece que não tem muito princípio, né? O Lula pregou tanto contra o orçamento secreto, os sigilos de Bolsonaro, e agora faz isso. Aí o Rui Costa Pimenta explica o que o Lula é. O problema aqui que acontece com a esquerda é que a esquerda não tem princípios. Ela é intrinsecamente oportunista. É isso aí. Se uma coisa acontece contra mim ou contra uma pessoa que eu gosto, eu sou contra. Se a mesma coisa acontecer com uma outra pessoa que eu não gosto, eu sou a favor. Isso. Quer dizer, né? Por exemplo, julgamento farsa, perseguição judicial. Contra o Lula, depois que, né, logicamente depois que o Lula foi absolvido e tal, eu sou contra. Porque na época que o Lula estava lá no julgamento, eu não vi muito empenho de ninguém sair defendendo o Lula também. Né? Mas depois que aconteceu, que ele está liberado, que agora ele é presidente da República, todo mundo é contra as arbitrariedades que foram cometidas. Julgamento do Mensalão, você é contra. Por quê? Por que nós fomos contra o julgamento do Mensalão? Porque era o PT? Não. Nós fomos contra porque era um julgamento farsa. Era uma farsa judicial. Na mente do Pomar é o seguinte: o julgamento do Mensalão era uma farsa porque a pessoa era do PT. Também não defendeu esse pessoal. Na época. Agora, se for contra o Bolsonaro, se for contra esse, contra aquele que eu não gosto, tudo bem, o julgamento farsa. Quer dizer, não tem princípios, não tem programa. É uma política de conveniência. Né? É uma política de somos nós contra eles e tudo que fizerem contra eles, eu apoio e tudo que fizerem contra nós, eu sou contra. É isso, simplesmente isso. E aí, muita gente está sendo educada nessa filosofia política rasteiramente oportunista. A gente tá vendo isso, né? A gente tá vendo isso. E tá dando errado. Tá dando errado essa perseguição. Você vê, ó, fracasso no 1º de maio aquece possível reforma ministerial. 2 companheiros de década de Lula,
um no governo, outro no legislativo, tem a mesma avaliação. Se as próximas pesquisas não mostrarem uma melhoria nos indicadores de popularidade, Lula vai mexer no time. Se os números revelarem, no entanto, quadro mais ameno, ele vai esperar uma reforma, né, para ser feita mais à frente. Há um consenso no entorno de Lula. Ele anda muito impaciente. Uma medida tópica, na visão de graúdos do PT, ia ser demitir o Paulo Pimenta e o Márcio Macedo. Lula tá desesperado. Não sabe o que fazer. A Veja relata, fracasso do 1º de maio vira ferramenta para pressionar o governo. Centrais sindicais. Gente, olha só. Você vê o fracasso que foi o Lula. E aí você lembra que eram as centrais sindicais que conseguiam botar a gente na rua, na época que tinha um imposto sindical obrigatório. A turma tá vendo, né? Sentiu o cheiro, igual tubarão, sentiu o cheirinho de fraqueza na água e vai morder. Vai morder. Além de querer que avance aí com o projeto, tá ali, ó. No exato momento que Lula discursava no ato vazio, as centrais anunciavam a disposição do governo em enviar no Congresso um projeto de lei, criando um novo mecanismo para financiar as entidades. Sindicalismo que é um pilar histórico de sustentação do PT. Os sindicalistas lembraram ao Lula que esse apoio político precisa de uma retribuição, viu, pai? Senão você vai ficar abandonado. Imagina o Lula, olha para um lado, olha para o outro. Gato pingado. Sem ninguém. A fraqueza tá rodando no ar, né? Tá todo mundo vendo. Todo mundo vendo. Aí depois volta o Ricardo Pinheiro de novo. Ele tava imparável contra o Lula. Imparável. Com essa aqui falando do ato. 1º de maio de 2024. Aqui é uma coisa interessante, né? Quando o Bolsonaro fez o ato em Copacabana, os panglossianos aí do PT falaram que o ato flopou. Tá certo? Bom, se esse ato flopou, o que nós temos disso? Veja bem, o ato que flopou, ele foi maior do que todos os atos de 1º de maio convocados pela CUT e pelo PT no país inteiro. Se somar todo mundo que foi nesses atos, não dá o ato de Bolsonaro. Se somar o dia 23, que era para ser o ato de resposta do Bolsonaro, também não dá o ato do Bolsonaro. A primeira conclusão que a gente tem que tirar é o seguinte. Uma coisa que é muito ruim na política é não olhar os fatos com clareza. Não adianta você falar que o adversário é fraco, quando o adversário não é fraco. Quando você é mais fraco do que o adversário. O ato foi lamentável, né? Do ponto de vista do público. Realmente, né? Quando você é mais fraco que Bolsonaro. E aí ele fala da força de Bolsonaro. Esse é o último áudio. Aí agora a gente vai até o fim do vídeo. E aí, nesse momento aqui, é importante a gente voltar atrás e reanalisar os atos do Bolsonaro. Se a gente, quando o Bolsonaro fez o ato na Paulista, fez toda uma discussão meio bizantina sobre se tinha 1 milhão, 200 mil, 150 mil e tal. Naquele momento ela falou, essa é uma discussão besta. Você dá uma pra Paulista, isso é importante. É importante, porque não sei o que, não sei o que lá, porque Bolsonaro, papai. E quando veio o ato de Copacabana, que foi menor do que o da Paulista, flopou. Pronto, o problema está resolvido. Não. Se você comparar os atos do Bolsonaro com o que aconteceu na esquerda, o ato do Bolsonaro ele engrandece. O bolsonarismo, a extrema-direita, está tomando conta das ruas. Nós estamos indo para uma situação que é o seguinte, só a extrema-direita coloca a gente na rua. É isso que tem que ser pensado. Tem gente aí que fala, não, isso aí não tem nenhuma importância. Também é um caso de panglossismo meio histérico. Vai falar uma besteira dessas. Não, tem uma importância muito grande. Por exemplo, agora nós vamos entrar nesse período terrível de eleições municipais. O Bolsonaro, onde ele vai, ele faz um ato grande. Ele está percorrendo o país inteiro. Ele está mobilizando a tropa dele. A ideia da mobilização é uma ideia que foi... Ela não tem significado mais na cabeça da esquerda brasileira. Eles acham que você mobilizar não é importante. Não tem significado político mobilizar as pessoas. O que eles não estão entendendo é o seguinte, o Bolsonaro ele não é que está mobilizando as amplas massas para fazer não sei o quê. Ele está mobilizando a tropa dele. O pessoal dele está mobilizado. O pessoal da esquerda está cada vez mais desmobilizado, desmotivado. Esse é o significado do problema que está acontecendo aqui. Se você tem um partido político, se você não faz, você fica 3 anos sem fazer nada, o pessoal vai embora. Vai para outra coisa.
Você tem que fazer congresso, você tem que fazer um ato público, você tem que fazer uma campanha política, você tem que mobilizar as pessoas. E só quem faz é Bolsonaro. Por isso que eu passo e passarei pano. Tem partido político? O PL tá ajudando. Tá melhor. Tá melhor. Não vou falar que não tem nada. Beleza, tá. Tem estrutura, na ajudinha. Mas na boa, gente, até hoje a gente tá no ponto que se não fosse Bolsonaro arrastando as massas, a gente não ia pra lugar nenhum. Isso às vezes me incomoda. Porque eu falo, pô, cara, o que a gente pode fazer, né, enquanto cidadãos também, pra gente ajudar nisso? Sabe, tentar tirar um pouco da carga das costas, ou seja, assim, somar. O povo já faz muita coisa, vai junto, cola junto, etc. Mas as grandes lideranças da direita, qualquer pessoa com uma certa voz, com certo alcance, já é uma espécie de liderança. Maiores, menores, com mandato, sem mandato, é uma espécie de liderança, né? As pessoas estão depositando uma certa fé em você. A gente tem que fazer alguma coisa. A gente não pode ficar de braços cruzados, só não vê a nós, sem o vosso reino nada. Isso aqui já era pra estar no próximo tema. Mas esse já é o último tema, eu acho, né? Ih, tô na dúvida agora. Deixa eu ver. Pera aí. É isso mesmo. Esse aqui é o último tema. Era pra ter uma mudança de slide aqui agora. Deixa eu ver se vai mudar aqui no final. Pera aí. Já tava no último tema já. Agora a gente vai até o fim. Aí pra encerrar, pra arrematar tudo, desde lá do início. Esquerda versus direita. Luciano Hang versus Luciano Huck. Democracia totalitária. Os desafios no mundo. O que o Macron está acontecendo, como está a Europa, como está os Estados Unidos, o crescimento da direita no mundo, as agendas que a direita vem carregando, que vem dando certo, as questões econômicas que estão entrando no papel, o nível e os assuntos que estão no debate. No Brasil, a gente está num ponto que está tão complicado. A direita está sendo tão perseguida que a gente frequentemente fica, às vezes, preso na questão de liberdade de expressão. Agora tem a tragédia lá, meu Deus, que tristeza. Não tem como não comentar sobre isso. E é muito bonito de ver as pessoas compartilhando ajudas. Olha, esse pessoal tá aqui, quem precisa de resgate, quem precisa de alguma coisa, tá todo mundo se ajudando. Isso é sensacional. Isso gera realmente assim, um sentimento de pertencimento, de orgulho de ser brasileiro. Fé em Deus, vai passar. Mas quando passar, a gente não pode ficar preso só na questão da liberdade. A gente tem que avançar um pouco as agendas. Aí, chegando aqui na nossa reta final, quero agrupar algumas notícias. Você viu aí Bolsonaro. Bolsonaro, inclusive, tá hospitalizado, viu? Deu uma ziquezires lá da eripistela que ele tem. A previsão de alta é pra hoje. Mesmo assim, tá rodando o Brasil. Mas vamos deixar isso aí separado. Guarda isso na cabeça, a gente volta. Vamos ver essa sequência. Primeiro, show da Madonna reúne Aécio, Rueda e até bolsonaristas. Não vou pegar no pé do indivíduo, os indivíduos em especial. Isso realmente aconteceu. A pessoa veio até na internet tentar justificar uma justificativa sem pé nem... Era melhor ter ficado calado. Era melhor você falar assim, eu errei. Eu fiz uma coisa, um número 2 descomunal. Era melhor. Assim, rapaz, é indefensável o que eu fiz. Era melhor. Tentou justificar, ficou pior do que nada. Mas beleza, guarda essa. Segundo ponto. Empresários podem, né? E devem subir os preços no Rio Grande do Sul. Preços devem aumentar para refletir a escassez, promovendo assim a economia de recursos e atraindo ofertantes para sanar a falta deles. Pode ser uma moça mais bela que Afrodite, se ela defender controle de preços, rejeito. Olha só, se os empresários podem subir o preço, pode. Se tiver realmente escasso, etc., o empresário quiser subir o preço, ok. Mas devem, eles devem subir? Calma, cara. Calma, cara. Calma, amigo. 1000 curtidas. Ainda teve 1000 curtidas, meu Deus do céu. 2000 comentários. 2000 compartilhamentos. Fora os prints aí, ele apanhando igual mala velha. Um comentário vindo da direita, bem ponderado. Nem tudo nesse mundo é sobre lucro. O lucro em si não evidencia bondade ou maldade, mas abrir mão dele em um estado de necessidade pode sim ser o pavimento para estar com o Senhor algum dia. Eu conheço dono de mercado que não só não está aproveitando-se da situação para obter lucro, como está usando do seu lucro anterior para ajudar as pessoas. O cara não só não está lucrando mais, está abrindo mão do lucro
como o dinheiro que ele tem ainda está ajudando. Não tenham dúvida. O ganho no longo prazo com as pessoas que lembrarão desse gesto e a mão justa de Jesus que vê valor no sacrifício, né, o premiarão um dia. Aí eu vi um comentário que vai nessa linha. O proprietário da farmácia Aguiar de Gravataí, o Greg, vendendo tudo a preço de custo. Estes são os empresários que estão fazendo a diferença nessa hora tão difícil. Peter Jordan, comunicador do entretenimento. Se não pode doar dinheiro, doe comida, uma roupa. Se não pode dar comida ou roupa, compartilhe ajuda. Se não vai compartilhar ajuda, poste algo positivo. Se não pode postar algo positivo, fique quieto. O Rio Grande do Sul não precisa do seu sarcasmo ou indiferença numa postagem. Caso aí presente no show da Madonna, essa fala é aí que volta. E eu pego o gancho no que eu tava falando. Gente, qualquer pessoa com 10, 20 mil seguidores já é uma espécie de liderança. A gente não pode viver num cenário onde a gente quer o bônus sem ter o ônus. Deputados, senadores. Poxa, turma ganha um baita salário. Tem que entender que tem uma contrapartida. O aniversário do sobrinho que caiu na quarta-feira, você adora ele, é padrinho, você não vai poder ir porque tem uma votação importante. Não vá para votação remota, esteja presente, que faz diferença, com certeza, articulação homem a homem. É para isso que as pessoas depositarem voto em você. Se isso for muito duro, não se candidate. Você é um influenciador, as pessoas lhe seguem, lhe dão audiência. A imprensa, quando você fizer qualquer coisa, vai relatar um influenciador bolsonarista. Se você gosta do like, do superchat, aprenda a respeitar também a sua posição. Não procure fazer confusão. Não procure falar coisas que podem se virar contra o grupo como um todo, como é o caso do Cogos. Você vai... Quando a gente vê um comentário da esquerda, a gente não aponta, olha o que a esquerda defende. Você acha que aquele comentário a esquerda não aponta, olha o que a direita defende. Eles estão errados? Ou a direita abandona o liberalismo e entende que liberdade econômica e liberalismo não tem nada a ver uma coisa com a outra. Nada a ver uma coisa com a outra. Nada a ver uma coisa com a outra. O liberalismo realmente não vai deixar a direita em paz. E aí você pega tudo isso, caminhando para os finalmente. Lula perdeu o encanto e as ferramentas do passado. Segundo alguns de seus aliados, o petista parou no tempo e insiste em pregações ou ideológicas, ou que não condizem com o que realmente interessa à maioria da população. Lula pouco fala sobre segurança pública, que a direita nada de braçada. Lula também acha que programas já consagrados bastam para satisfazer os eleitores. Há uma desconexão com a realidade. Há um monte de demandas novas que não estão sendo atendidas. Há expectativas frustradas, mesmo em setores do eleitorado que, num passado não tão distante, eram entusiastas do petista. O animal político está perdendo o faro. E aí que eu coloco aqui, para vocês entenderem, o nome do vídeo de hoje, Zeitgeist. É uma definição, um termo que o pessoal usa, né, que significa o espírito da época, o espírito do tempo, sinal dos tempos, palavra alemã. O Zeitgeist é o conjunto do clima intelectual cultural do mundo, numa certa época, ou as características genéricas de um determinado período do tempo. E nesse período do tempo, você olha o que está acontecendo, que a gente vai abordando ao longo do vídeo, eu acho que a mensagem que eu queria deixar para vocês é: não dá para a gente continuar pensando do mesmo jeito, achando que o mundo não muda, que está tudo bem, que já está ok, que é só continuar. Tem algumas coisas que tem que realmente continuar, é a disciplina, a constância. Mas sempre dá pra gente melhorar, se aprimorar, dar um próximo passo. Você pega o próprio Carlos Bolsonaro, já falei dele. Diante dos desafios que estão pintando aí no mundo, eu acho que ele, né, condiz com toda a situação. Você compara Bolsonaro com a questão do Rio de Janeiro, da turma que tava lá no show da Madonna, pelo amor de Deus. Fala o que for. Pega a matéria da imprensa. O que Carlos Bolsonaro realmente fez para ser acusado de mil e uma coisas? Dos filhos de Bolsonaro é o que mais, né? É o mais reservado de todos.
A gente tem que entender o que está acontecendo. O petismo está em crise. O liberalismo, em especial, né, a elite paulistana que governa o Brasil, gente, desde o início da República, final do Império, início da República, é a mesma elite paulista, as mesmas famílias, negócio realmente familiar. Eles estão aí, eles não têm candidato. Eles têm que fazer tudo o que eles fazem através de uma imposição totalitária, utilizando a autarquia, utilizando o poder, né, de um lobby que só eles têm. Qual lobby que o povo tem em Brasília? Nenhum. Estamos num momento de virada no mundo. Eleição americana, eleição na Europa, o que está acontecendo na América do Sul. A gente tem as redes sociais. Ninguém pensava nisso 100 anos atrás. Você ainda tem Bolsonaro, que o homem tá aí, tá rodando o Brasil. Tá rodando o Brasil. Se um dia Bolsonaro dar a banda e falar, não quero saber mais. Tô cansado. Tô cansado, velho. Tô cansado. E aí? Aí vai ficar reclamando? Nossa parte? E a nossa parte? Graças a Deus que o Bolsonaro tá aí rodando no Brasil, né? Graças a Deus. Segue sendo como o único movimento. Me perdoa. Tem muita gente aí no sofá reclamando. Mas um cara que eu vejo aí que tá com carro na rua, que tá rodando, tá pro lado, tá pro outro, tá comentando, tá se atualizando, tá comentando sobre outros assuntos, tá colocando assim em pauta uma coisa ou outra, etc, tudo mais, e que durante seu mandato, a maior parte dos problemas foram os outros que geraram e não ele. Nem precisa falar quem são os outros, você deve conhecer vários. Então assim, temos que entender o espírito da nossa época. Você assiste a live do PCO, o cara tá assim, ó, triste, amargurado de ver a falência da esquerda no Brasil. A gente tem diante de nós uma janela de oportunidade única. Assim, sabe, a convergência de coisas, porque Lula lá, você tá realmente reclamando ao presidente da República, tá fresco na memória. As pessoas comuns, elas só conseguem lembrar do que acontece hoje. Tá fresco, as pessoas estão vendo o que está acontecendo. É oportunidade. Imagina se for um mais ou menos que entra aí, né? Centrão da vida, tucano. Aí fica daquele coisa, não é mais isso. Gente, é oportunidade ímpar que a direita tem diante de si. Ímpar que tem diante de si. Ou a gente realmente abraça a oportunidade, começa a ver como a gente pode fazer para melhorar em todas as áreas, conseguir mais vitórias, evitar gerar desgaste, gerar problemas, né? Fazendo movimentos públicos que geram notícias na imprensa, postagens sem pé nem cabeça, falando coisas que justificam ações da Procuradoria da Democracia. Pô, isso atrapalha. Muita ajuda quem não atrapalha. Eu não sei mais o que coloca aqui pra vocês entenderem. Eu acho que vocês entenderam ao longo do vídeo do que é que eu tô querendo tratar, né? Não tem um ponto em específico. É realmente entender o espírito da nossa época. O que se passa, os nossos desafios. Se os desafios dos nossos avós, pais, meio que eles falharam. Você vê durante o regime militar. Pessoal, os militares não fizeram nada para combater a campo da cultura. Ué, e cadê essa sociedade? Cadê o povo? Cadê as pessoas para ocupar os cargos de professores nas universidades? Cadê o povo para estudar direito, entrar nas universidades, depois, né, sei lá, fazer concurso? Cadê o povo também? Gente, a turma não fez isso, não ocupou espaço. Tá na nossa mão, de alguma forma. Cada um fazer um tiquinho. O que eu faço além de comentar aqui todos os dias mesmo, né? Estamos aqui para mesmo tentar dar esse exemplo pela constância. Se Bolsonaro roda o Brasil todo dia, eu tô aqui todo dia junto com ele. Na minha humildade, na minha pequenez, né? Nem se compara uma coisa com a outra. E além disso tem o Atlas, que, pô, é o maior trabalho historiográfico de janeiro pra cá. Tá tudo sendo registrado. Realmente registrado, né? Um site que ninguém nem vai lembrar. Tá lá, com contexto, que aconteceu, já com link, fácil, com vídeo, documento. Tá aqui, ó. Isso foi a era Lula. Tá aqui, bonitinho. Isso foi a perseguição que a direita sofreu. Tá tudo lá. É o que eu posso. Na minha pequenez, no meu exemplo. Então, é isso. Fico por aqui. Se gosta do meu trabalho, quiser dizer um tiquinho mais, passa no meu canal, tem um botão de valeu, tem um peito na descrição e, obviamente, tem um ato que eu acabei de falar dele, kimpaim.com.br. Compartilhe esse vídeo. Acima de tudo, veja o que você achou de interessante ao longo. Me recorta. Porque às vezes tem uma resenha, eu não gosto do bigode. Pega só a notícia. Manda aquela notícia que você acha que é importante para uma pessoa que ainda não despertou pro que está acontecendo. Mande. É mais efetivo. Se o cara gostar, aí você manda o link do vídeo. Pode mandar também o link do vídeo. Mas manda notícia. Notícia rápida. O cara fica ligeiro. Grande beijo, abraço, tamo juntos. Vejo vocês amanhã. Fui!